Muito bom dia! Bom dia! Estamos prontinhos para mais uma horinha de programa consigo. Manhãs na TV já está no ar. Sejam muito bem-vindos aqui à Curiacos TV. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso estúdio. Claro, não presencial, quem sabe um dia, mas por onde você nos esteja a ver, por todo Portugal, por toda a Europa, Norte da África, ou por qualquer parte do mundo, porque nós estamos por todos esses lugares, Exatamente. pelo satélite, pelas plataformas portuguesas, televisivas portuguesas e também pela internet, estamos um bocadinho por toda a parte. Onde quer que nos esteja a ver, um grande abraço e seja muito bem-vindo. Nós estamos consigo sempre de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma horinha, conforme eu disse há pouco, exatamente para lhe trazer convidados e temas fantásticos. E hoje não é exceção, temos um convidado e um tema espetacular que você vai gostar, um tema docinho. Muito, muito docinho, você não vai querer perder. E que veio de longe. Veio de longe para estar aqui, não é verdade? bem. Veio de um lugar muito especial que nós ainda não espetacular. vamos revelar, só mais daqui a um bocadinho. E que nós vamos viajar um bocadinho. O que é que você acha da ideia? Vamos viajar um bocadinho. Hoje vamos viajar até lá. O que é que tu achas? Pode ser, sim, pouquinho. senhora. Vamos Eu tenho é que estar viajar. depois para a hora do almoço para estar com a minha mulher. Portanto, é ir e vir. Rapidinho. Em todo o caso, se você gosta assim de assim, doces, não é verdade? E bolos, e a gente não vai revelar, mas podemos garantir que é um programa muito docinho. Já sabe que nós estamos também nas redes sociais, como Facebook, Instagram, colocamos todas as informações, inclusive com quem nós vamos estar a conversa antes do programa começar. Portanto, se você nos seguir nas redes sociais, terá essa informação e convidamos a seguir-nos tanto no Facebook como no Instagram. Exatamente, e também através da Curiacos TV, portanto na véspera também, você se ficar atento ao canal, nós colocamos lá quem é que nós vamos ter no nosso próximo programa. E hoje nós vamos ter um programa muito bom. Gostamos sempre de trazer até si uma manhã bastante agradável, informativa, tranquila e bem disposta, não é? É verdade, sim, senhora, muito bem disposta. Nós também temos aqui uma convidada super simpática, que é a Sheila Soares, que ela está aqui connosco no nosso programa. E traz um projeto muito bom, que se chama Mamma Mia Cakes. Mamma Mia Cakes. Exatamente. E veio de onde? São João da Madeira. Espetacular. Muito bom, muito Seguir bom. isto, vamos ver ali é poncho, não é? É poncho? Poncho. Não é poncha, qualquer coisa que não é de lá. Eu acho que sim, Deve acho que é uma ser. bebida típica de lá, não é? Poncha? É. Hã? Pois, a nossa produtora está a dizer que é a Madeira, São João da Madeira, não é? Pronto, está bom, então pronto, já me espetei. Não faz mal, a gente já vai remediar isso. Em todo caso, nós temos aqui a nossa convidada. Diga lá que à você espera. não gosta das suas manhãs divertidas. Eu adoro as minhas Você manhãs. gosta das nossas manhãs. Portanto, para nós é sempre um privilégio você estar aí desse lado, porque olha, é uma manhã tranquila, bem disposta. Sim. Também falamos temas sérios, também falamos coisas sérias, mas acima de tudo nós gostamos que você tenha uma manhã tranquila e bem disposta, que nós o façamos sorrir, não é? Sim. Porque o sorrir é muito importante, não é? É verdade, sim, senhora. É verdade. E já sabe que nós aqui estamos em ambiente familiar, portanto, se você algum dia quiser vir ao nosso programa, não tem que ter nervos, nem estar preocupado. O que eu vou dizer e a apresentação. Nada. Nós aqui recebemos toda a gente braços abertos. Exatamente. Nós vamos passar no separador, daqui a bocadinho vamos estar com a Sheila. Daqui a bocadinho não, é já a seguir. É já a seguir, pois, É a seguir ao já separador, não demora nada. vamos estar com a Sheila e vamos conhecer o seu projeto. Vamos então. Estamos de volta. Já estamos de volta. Bom dia, Sheila. Muito bom dia. Bom Muito dia. bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Como é que está, Sheila? Agora estou um bocadinho mais calma. Sim. Veio de São João da Madeira, certo? Sim, Um local fantástico. sem dúvida. Fez boa viagem. Fiz, uma ótima viagem, muito relaxante. Quero aproveitar para mandar beijinhos lá para casa, para a Sim, família. queria mandar beijinhos para a minha família que ficou, as minhas filhas, tenho 3 filhas, e para o meu marido, claro. E pronto, daqui a um bocado já estou de volta. Sim, isto é rapidinho, uma hora aqui é rápido. tranquilo. É rápido. Nós temos aqui algumas coisas na nossa mesa que daqui a um bocadinho nós vamos falar. Também temos fotografias, temos vídeos lá a casa, mas vamos começar pelo início, né? Que é o Mamma Mia Sério? Cakes. Eu pensei que tu querias começar pelo fim. Há filmes que começam pelo fim e depois pegas no início e chegas ao fim novamente. Estás a ver? Pensas que me Boa. apanhas. Só vês estar a volta. Isto um apresentador nunca se atrapalha. Agora, como é que começou este gosto? Como é que começou este projeto Mamma Mia Cakes? Como é que tudo aconteceu? É assim, na verdade, começou sem eu ter noção, não é? Tudo começou quando a minha filha mais velha, que agora tem 10 anos, fez 2 anos, e eu estava fora do país, eu vivi muito tempo fora do país, mais precisamente no Chipre, e eu realmente queria fazer o bolo dela. Era algo que eu sempre gostei de fazer bolos e eu pensei, não, este ano eu quero fazer o bolo dela.
E foi aí que eu fiz o primeiro bolo, assim, digamos, artístico, não é? Sem ser aqueles que a minha avó e a minha tia me tinham ensinado. E logo que fiz esse bolo eu percebi que aquilo não... Ou seja, que eu já tinha dado um passo mais à frente do que o fazer bolos, assim, normais. E entendi que realmente gostava muito daquilo, apesar de ter sido um bolo bem difícil, eu não tinha formação nenhuma. Eu ia ver no YouTube como é que se faziam as coisas. Na altura até fiz com pasta de açúcar, que eram bolos que eu fazia. Não foi assim muito tranquilo, mas foi uma experiência espetacular. E quando vi o bolo na mesa eu pensei, isto não pode ser o último bolo. Foi aí que eu entendi o que é que poderia realmente fazer com aquele gosto que eu já tinha pela pastelaria, e foi aí que começou. Aliás, foi aí que o bichinho se alojou, e depois mais para a frente eu realmente comecei a olhar de outra forma para esse bichinho. Começou-se a aprofundar também, Sim. então, a partir daí. Mas tudo começou com o bolo, então, da sua filha, certo? Sim. Como é que a filha reagiu quando soube que foi a mãe que fez o bolo? Ela ficou muito feliz, ela era muito pequenina, e eu lembro-me que na altura eu sempre gostei muito de decorações, de festas. Eu, por norma, sou uma pessoa que gosto muito de receber amigos em casa, gosto muito de cozinhar. Já estava muito dentro desse mundo. E depois de ter decorado a festa e ter feito o bolo, ela, quando entrou na sala, ela era pequenina, e às vezes eu até lhe mostro fotos e ela ri-se, mas ela ficou: mamãe, é Mini. E eu até olhei para o meu marido e disse: olha, pelo menos é a Mini. Ela está a reconhecer que é a Mini e não está tudo mal. E ela ficou tão contente, que eu pensei: o próximo ano, aliás, o próximo mês, que a minha segunda filha tem muito pouco tempo de diferença, eu faço já o bolo dela também. E aquela alegria dela, aquele sorriso, foi realmente ali o gatilho. Foi o despertar, o culminar de tudo. Foi, Maravilha. sem dúvida. E como é que é viver em São João da Madeira? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu sou natural do Barreiro e pronto, fui para São João da Madeira por causa de questões profissionais do meu marido, e a verdade é que apaixonei-me. Além de ser uma cidade super tranquila, é muito bonita mesmo. E fiquei completamente rendida. Sou muito feliz lá, muito mesmo. É uma zona mais calma? Sim, é calma, e o que eu mais gostei é que parece uma vila, mas tem tudo. Tem tudo o que nós precisamos tem. É muito próximo de Gaia, é muito próximo do Porto, ou seja, sempre que precisamos daquela agitaçãozinha, em menos de nada estamos no Porto, estamos em Gaia. Mas depois também a cidade dá-nos um conforto, uma qualidade de vida, e o que eu gosto muito lá é que realmente, por exemplo, os fins de semana, e depois o nosso ateliê fica assim numa rua assim um pouco movimentada, as famílias estão todas na rua, as crianças, ou seja, aquele espírito familiar é mesmo, tem tudo a ver comigo, e então identifico muito e gosto muito de viver lá. Espetacular, isso é muito bom. E lá para cima, para o norte, a malta é boa de garfo, o que acaba por ser bom para este projeto, não é verdade? A comida Quando é que começou então a pensar, ok, a minha filha gostou, acho que posso tentar investir? Como é que começou? Começou por a falar com amigos, a criar uma página nas redes sociais? Como é que começou também a lançar o Mamami Cakes? Pois, eu na altura, como estava fora do país, tinha muita dificuldade realmente. Eu logo entendi que eu tinha que me formar. Com o gosto, não, como em tudo, não é? Na vida, o gosto não é o suficiente. Nós temos que nos formar e ganhar competências que o dom ou que o gosto só não nos dá. Entendi logo que precisava de me formar, mas como estava no Chipre era um pouco complicado, porque apesar de ter gostado muito, né, a nossa pastelaria é fantástica. E eu realmente queria me formar. Entretanto, quis o destino que eu regressasse a Portugal para um longo período, e foi aí então que eu formei-me. Fui para a Academia de Cake Design, que fica nas Caldas da Rainha, e formei-me em Cake Design.
Mas só que depois achei que também necessitava de algo mais. Então, passado um tempo, formei-me em pastelaria também na mesma escola. E pronto, e aí fui ganhando competências e fui realmente entendendo o que é que eu precisava para realmente ter um produto seguro, um produto bonito, aprender técnicas, né? Porque tudo aquilo que eu sabia eu aprendi no YouTube. Foi assim que eu Para aprendi. si, formação era prioridade. Sim. Ou seja, eu demorava imenso tempo a fazer os bolos porque não sabia as técnicas, não sabia que havia certos materiais que me iriam facilitar na execução dos bolos, e realmente a formação veio dar-me uma bagagem bem importante para eu conseguir criar uma marca, que depois, entretanto, fui fazendo bolos, fui fazendo, continuei sempre no registro de cake design com pasta de açúcar, mas sabia que não, eu gostava, mas não era aquilo ainda. E depois até me lembro que a minha formadora, ela disse-me, olha, tu vais te encontrar. Porque eu dizia, Teresa, mas eu faço, mas não sinto aquele bichinho. E ela, tu vais te encontrar, dá-te tempo que tu vais te encontrar. E eu, pronto, está bem, eu então vou dar esse tempo. E ela tinha razão, porque eu fazia bolos em pasta de açúcar, não me sentia completamente realizada, até que depois, na pandemia, como passei muito tempo em casa, conheci esta cobertura que é o buttercream, que é uma cobertura à base de manteiga e de merengue, vários tipos de merengue. Eu, por exemplo, uso o merengue suíço, que para mim é o mais saboroso, e descobri esta cobertura. Fiquei fascinada. Foi amor à primeira vista. E depois, como estava em casa, tirei partido desse tempo e formei-me. Especializei-me em buttercream e ali foi, como se costuma dizer muitas vezes, o divisor de águas, não é? Sim. É uma frase assim bem clichê, mas foi a primeira vez que eu senti um antes e um depois. E a mamami já existia, isto porquê? Porque o mamami, a expressão mamami, era a forma como as minhas filhas me chamavam. Que giro. Nós, como vivemos há algum tempo fora, elas falavam inglês, então elas juntavam, elas não sabiam se me chamavam mamã ou se mami, e então as duas mais velhas, uma vez, mamami. Esperto. E aquilo sim, ficou assim não há ali, como... mamami. Exato. E elas chamavam mamami, ao pai, papapi. E, entretanto, nessa altura do confinamento, que tivemos imenso tempo para pensar em tudo, né, e mais alguma coisa, eu pensei, mas, ok, eu quero fazer isto. Eu quero... voltei a tirar outro curso, tirei outra especialização, e eu pensei, não, eu quero seguir isto para a minha vida. E foi quando comecei, realmente sentei-me e comecei a criar a Mamami Cakes. E eu pensava, mas que nome é que eu vou dar? Pensei muito, Sheila, enfim, muita coisa que eu pensei, até que veio Mamami. E eu pensei, não, faz sentido, foram elas que me impulsionaram. Foi a minha avó e a minha tia que me incutiram este gosto pela pastelaria, ou seja, tem tudo a ver. E a Mamami é uma marca familiar. Claro. Eu tento em todos os meus bolos passar amor, carinho, delicadeza, enfim. Então tinha tudo a ver, o nome Mamami estava perfeito. E foi assim que eu criei, comecei a criar a marca. Espetacular. Vocês têm uma expressão que é, na Mami Cakes não fazemos apenas bolos, criamos memórias através da arte, da confeitaria e do cake design. Criam memórias. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque nunca é um bolo, nunca é apenas um bolo. E agora esta indústria das festas, ou seja, os aniversários hoje em dia já não são simples aniversários. Eu lembro-me quando eu era pequenina que a minha avó metia um bolo na mesa, enchia de repousados e era assim a nossa festa, não é? Agora não, agora realmente as pessoas investem não só financeiramente como emocionalmente nas festas. E depois do Covid, então, do confinamento, intensificou-se essa necessidade de criar momentos e memórias. E é o que eu digo, nunca é só um bolo, porque
eu se vos der os ingredientes e uma receita, vocês fazem um bolo, não é? Ou se vocês me derem, por exemplo, os vossos papelinhos, eu consigo ler o que está aí. Mas a verdade é que é muito mais do que isso, não é? É muito mais do que fazer um bolo, é muito mais do que sentar e falar. Vem de dentro, não é? Claro. É inexplicável. E realmente é muito bom e gratificante nós podermos fazer aquilo que nós realmente sentimos que fazemos do fundo do coração e de uma forma única, não é? Porque todos nós somos únicos. E é verdade, nunca é um bolo, nunca é só um bolo. Eu tenho clientes que me enviam mensagens depois de fazermos bolos e eles dizem: Sheila, a minha filha para o ano eu quero um bolo consigo. A minha filha, por acaso agora até tenho um batizado que eu todos os anos, ou seja, o ano passado fiz o do aniversário, depois a mãe também fez anos, fiz o da mãe, o marido fez anos, fiz o do marido, ou seja, esta ligação que se cria, não é? Esta confiança que se cria. Por exemplo, agora também estava-me a lembrar, eu tenho uma cliente que todos os meses ela fez um bolo para a filha dela, ou seja, eu acompanhei cada mês, cada evolução, não é? E ela dizia, olha, este mês ela introduzia a fruta, ela gosta muito de laranja, então vamos fazer um bolo. Ou seja, fazer parte desta evolução, não é? E da história das famílias é realmente o que me conforta, é o que me traz felicidade. Espetacular, isto é mesmo um projeto familiar, na verdade, cheio de amor para dar, e achei espetacular o facto de você dizer que apostou mesmo na busca de conhecimento e de formação. Já tivemos aqui muitos convidados que eles começaram também com um projeto assim, também familiar, outros mais planeado, mesmo com o objetivo de começar o seu próprio negócio, mas foram mais a minha escola é a experiência que eu tenho, pronto. No seu caso terá as duas e consegue trazer o melhor dos dois para os seus bolos. Como é que começou as primeiras encomendas? Foi com colegas? Começou a postar alguma coisa no Facebook? Como é que começou? Sim, as minhas primeiras encomendas realmente foram amigos próximos, colegas de trabalho do meu marido. Foram as cobaias, é isso? Sim, foram as cobaias. Okay. Eu logo de início criei os sabores, depois eu tive semanas, meses de testes para tentar conseguir equilibrar, porque para mim era muito importante ter um bolo equilibrado. Eu não sou uma pessoa que gosta de coisas muito doces e eu sempre pensei, não, eu vou fazer como se fosse para mim. Então tive ali uns meses a tentar equilibrar as coisas, os sabores, enfim. E depois foi assim, fui começando a aceitar encomendas. Na altura trabalhava em casa, fui começando a aceitar encomendas dos colegas do meu marido, alguns amigos, alguns pais das colegas das minhas filhas. Ou seja, tenho ali uma carteirinha de cobaias que estão comigo até hoje. Espetáculo. Estão comigo até hoje. E foi assim que eu comecei. Depois abri uma página do Instagram, que durante um tempo ficou assim em stand-by e depois eu realmente entendi que não, eu quero fazer da Mama Cakes uma marca. Então foi além da formação nos bolos, depois foi quando entrou a intervenção de outras pessoas que me ajudaram, nomeadamente a designer gráfica que me fez a ilustração, o designer gráfico que me fez todo o branding da marca, que é o meu cunhado Ricardo, e depois entrou a minha irmã Isaura, que ela trata da parte da comunicação das redes sociais, e aí começou tudo a ganhar realmente uma dimensão diferente. E a Mamami começou a ter um caminho bem mais sólido. Eu formei-me naquilo que é o meu produto e depois rodeei-me de pessoas fantásticas e muito boas mesmo, que trouxeram os complementos que seria necessário. O que a Sheila está a dizer é muito importante, porque nós ainda há pouco tempo tivemos alguns convidados em que nós falamos exatamente isso, que muitas vezes nós tentamos fazer tudo.
não é? E às vezes não conseguimos chegar a todo lado, não é? Portanto, aquele projeto é nosso e nós queremos fazer tudo. O A, o B, o C, queremos ir às letras todas do abecedário e muitas vezes não é possível porque não estamos focados. Mas a Sheila tinha um objetivo, portanto, o objetivo da Sheila era focar-se na sua área, não é? Mas depois rodeou-se de todas aquelas pessoas que acrescentam e que precisava para que a marca pudesse ir para a frente. Portanto, é uma coisa pensada e estruturada, o que é muito bom. O que depois você tem um ateliê, não é verdade? Tenho. Meu bebê. 8 mesinhos, não é verdade? Portanto, tem 3 filhas e mais um bebezinho, é não é o meu bebê verdade? mais novo. E nós até temos, se não me engano, um vídeo onde acho que até o ateliê passa neste vídeo. Então vamos mostrar a todos que estão lá em casa e voltamos já de seguida. Bonito fogo. Desde os bolos ao vídeo, é tudo muito bonito, muito elegante. E o design da Mami Cakes tem a Sheila e as fofinhas. Claro, As 3 fofinhas. tem que ser. Na realidade, elas é que são as masterminds por trás de todo este projeto. A origem está nelas as 3. Exatamente. São elas que. Curioso que são elas que aprovam alguns dos sabores. Eu, por exemplo, quando tenho encomendas para crianças, eu mostro-lhes o bolo para tentar ver a reação delas. E a minha filha mais velha, ela tem assim um ar muito artístico, ela tem um lado muito artístico, ela desenha muito bem. Então eu lembro-me quando eu trabalhava em casa, eu cheguei a fazer uns quantos bolos para criança e eu olhava e eu dizia, alguma coisa não está bem aqui. E eu dizia, Isis, anda cá, olha para este bolo. E ela dizia-me, mãe, está muita coisa aqui. Mete mais aqui. Então elas acabaram por ajudar-me e fazia todo o sentido tê-las presentes de alguma forma, porque não é uma área muito fácil, não é? Tem que ter muita resiliência e para quem é mãe eu acho que não há combustível mais saudável, não é? Para fazer a máquina andar. Claro. E então, vamos falar também um bocadinho acerca dos produtos que você tem aqui na mesa, não é? E dos sabores, também saber o que é que podem esperar de si quando vão te contactar, que tipo de sabores é que faz, que tipo de bolos e docerias é que tem para nós. Então, o que é que temos aqui na mesa, em primeiro lugar? Então, aqui na mesa temos um bolo, que eu até posso dizer o sabor, é um bolo de baunilha, com de doce de leite e ameixa seca. Caramba. E uma cocada cremosa. E depois um buttercream saboreado com Baileys. Ou seja, fica assim uma coisa bem... Poça! Fica assim fica uma coisa bem boa. E depois aqui temos os potes, que foi um produto que eu lancei recentemente, porque senti que havia a necessidade da parte dos clientes de poderem consumir os meus produtos a qualquer altura. Sim, como costumas dizer, on a regular basis. Exato, okay, sim. E depois também vai de encontro àquilo que é o lema, não é, da marca. Nós não precisamos de esperar por um momento especial para comer um bolo da mamãe, é o que eu costumo dizer. E então idealizei os potes no sentido de poder dar essa possibilidade e também algo mais rápido, algo que não necessitasse tanta antecedência e que não fosse tão personalizado, não é? E então criamos os potes que está a ganhar cada vez mais sabores e esse é o objetivo, realmente termos muita variedade de sabores e também é uma forma de trazer alguma confiança e alguma segurança, porque os bolos de cake design não são bolos propriamente baratos e então também foi uma forma que eu arranjei de trazer alguma segurança ao cliente quando necessitasse de encomendar um bolo maior, né? Fazer um investimento maior. E pronto, e criou-se os potes.
E aqui nos potes... Seria uma espécie de tester também, por assim dizer, não? Sim, ou seja, antes de encomendarem um bolo, poderem realmente provar. O que é que nós podemos encontrar aqui neste potezinho maravilhoso? Então, esse pote é um dos best-sellers, esse, que é uma massa amanteigada de coco. Depois tem um recheio de 4 leites, que é o nosso recheio com mais procura, que é à base de leite condensado, leite em pó, leite de coco e natas. E depois tem uma redução de framboesa aromatizada com limão. E é um dos best-sellers. Sim. Depois temos aqui outros também. Depois temos o banoffee, que é o bebê mais recente, tem muito pouco tempo, que é uma massa de baunilha com natas, banana, doce de leite e biscoito Lotus, que é um biscoito caramelizado. É muito bom para os amantes de banoffee. É espetacular. É o meu preferido. Uns termos que eu primeira vez estou a ouvir falar. Mas... Também temos este aqui. E este é um bolo de cacau com o creme 4 leites que também tem naquele pote e com Nutella. Okay. Assim, para os mais golosos, é a escolha perfeita. Ok, certíssimo, maravilha. Há pouco, quando falou, a Sheila disse que para crianças tem os sabores próprios para os bolos que são feitos para criança. Qual é os sabores que nós podemos encontrar que a Sheila tem para os bolos infantis? Para os bolos infantis, normalmente, nós aconselhamos massas mais neutras, ou massas de baunilha, ou massas de cenoura, ou até mesmo massas de iogurte, são normalmente as massas que mais pedem. E uma das características desta massa que nós usamos na Mamami Cakes é realmente a umidade, por isso são bolos que até podem ser comidos sem qualquer tipo de recheio. Muitas das vezes para as escolas e isso pedem-nos muito sem recheio e funciona super bem mesmo, porque é muito saborosa a massa. Daí eu ter dito há pouco também, por ter filhas, eu transporto um pouco a minha necessidade com elas, fez com que eu conseguisse desenvolver coisas que também suprissem a necessidade dos outros pais. Mesmo a nível de cortar no açúcar, tentar criar receitas que não tivessem uma quantidade tão grande de açúcar. Por exemplo, as reduções, as saborizações são todas ao natural, não usamos qualquer tipo de essência, tentamos sempre tudo que tiver um sabor diferente, extrairmos o sabor de forma natural. Por exemplo, as massas cítricas, realmente ir buscar a própria fruta, para poder ter o máximo de ingredientes naturais possíveis. E então eu transportei sempre essa necessidade que eu tinha com as minhas filhas para poder realmente chegar às necessidades dos clientes. Sim. E em termos aqui dos bolos infantis, qual foi o bolo mais desafiante? Assim, para mim, todos os bolos são extremamente desafiantes, porque cada um tem a sua particularidade, mas só que há um bolo, que foi assim aquele bolo que eu digo que me fez respirar fundo e contar até 10, foi um bolo de 2 andares para um menino de 4 anos e foi extremamente complicado, porque era muito grande e exigiu muita estrutura e ia ser transportado para muito longe. Então foi assim o bolo mais difícil. Era sobre o quê o tema? Era sobre os cars. Sim. E depois as crianças... São específicos nos carros que querem, não é? O menino é que escolheu. Tinha que ter aquele carro e aquele carro e aquele carro, mas não pode ser o outro. Não, tem que ser este carro e este carro e este carro. Assim, a nível infantil foi o mais desafiante. No geral, foi o meu primeiro bolo de casamento. Foi muito, muito, muito complicado. Eu confesso que estava muito assustada. Não por não ser capaz, porque eu sabia que tinha reunido todas as ferramentas para o fazer, mas porque realmente foi o primeiro. E é assim, todos os momentos são únicos, mas um casamento não nos dá assim muita margem, né, para erro. Embora os aniversários também não, mas o casamento é uma coisa especial e para mim é muito importante que a Mamami seja um complemento e não uma preocupação, não é?
Mas só que no fim correu muito bem e os meus noivinhos foram os meus primeiros noivinhos. Já estão casados já há 2 anos e até hoje eles falam do bolo e dizem que superou aquilo que eram as expectativas deles. Como é que era o bolo? O bolo tinha 2 andares, era bem minimalista, mas tinha ali alguns pormenores que a noiva queria, nomeadamente ela queria incluir no bolo pormenores do vestido e do buquê dela. E então, mas depois o que acabou por ser interessante é que os gostos eram muito idênticos e houve algumas sugestões que eu dei que eu acho que foi aí que superou as expectativas, porque é muito bom quando encontramos clientes que nos deixam criar. E realmente esses são os bolos que eu acabo por gostar mais de fazer, aqueles que o cliente confia em mim e eu posso mostrar um pouco da minha essência e daquilo que eu sou, não é? E então foi um bolo minimalista, mas ali com os detalhes um pouco... Fez toda a diferença. Fez. Quais são os recheios que eles mais pedem nos bolos de casamento? Casamento. O 4 leites é o 4 leites vencedor. em qualquer ponto. É o vencedor. É porque ele é doce, mas ele não é excessivamente doce. E então, por norma, os bolos da Mamami Cakes nunca têm só um recheio. É muito raro. E há sempre a conjugação, seja os ácidos para cortar os doces. Pronto, este chocolate realmente é bomba para os mais golosos. Mas nós tentamos sempre colocar ali qualquer coisa que trave um pouco o doce. E então o 4 leites é sempre a opção escolhida, porque é doce. E as reduções, a de framboesa e a dos frutos vermelhos é assim a mais pedida. Ou a de frutos amarelos, que é manga e maracujá. Espetacular. Você gosta de quando tem assim desafios em que dão-lhe liberdade para você criar e explorar, para apresentar assim uma surpresa, seja para noivos, para aniversários? Gosto muito, porque realmente sinto que estou ali num terreno fértil, ali no meu momento. Mas também acho que são os bolos mais difíceis. Para mim é muito mais fácil um cliente dizer, olha, eu gosto deste bolo, nunca fica igual, não é? Mas eu gosto deste bolo e eu guiar-me por aquilo e pronto, a expectativa é aquela, do que um bolo que fica completamente nas minhas mãos. Deixa-me um pouco mais ansiosa, mas depois no final do dia eu tenho bolos que eu olho e eu penso, como é que isto ficou assim, não é? Há bolos que superam a mim mesma, que eu olho e penso, eu amo fazer isto. E nós até daqui a um bocadinho temos umas fotografias que vamos passar para todos poderem ver. Falando acerca dos seus clientes, que você enviou alguns bolos já para longe, né? Ou seja, não é só na sua região que você, enfim, distribui os seus bolos e também os potezinhos. Quem estiver mais afastado, se entrar em contacto consigo, o pode fazer, mas tem que ser com uma marcação prévia, tem que ser tudo bem planeado. Se, por exemplo, eu que estou aqui em Lisboa quiser, você faz isso, né? Consegue chegar até aqui. Sim. De início não conseguia, mas só que agora como já conseguimos arranjar formas, não é, de isso ser possível, sim, óbvio com alguma antecedência, pois cada caso é um caso, depois conversamos e estipulamos como é que será feito. Os potes, uma das vantagens dos potes é que realmente é muito mais fácil para enviar. Neste momento, a Mamami Cakes já tem os potes à venda em um estabelecimento em Aroca. Espetáculo. Gostaram da ideia e sugeriram um tamanho mais pequeno, no formato de sobremesa, num conceito diferente. Já tem. Também existe um restaurante aqui no Seixal que estamos em negociações para ter o pote como sobremesa. E mesmo em Santa Maria da Feira, São João da Madeira, também já estamos a negociar alguns pontos onde se pode encontrar os potes. E sim, organizando e um trabalho assim com antecedência é assim possível. Maravilha. Nós temos agora as fotos, podemos passar, não? Ainda não? Não podemos a Marlene não passar deixa? Não deixa? Ainda não. Acho muito interessante, estou a gostar imenso de ouvir a Sheila a falar, porque muitas vezes nós pensamos, ok, eu tenho 3 filhos, não é?
E isto agora, não é? Vai ser um bocado complicado conseguir ali gerir as coisas e conseguir fazer. Mas no seu caso até acabou por ser um incentivo, não é? Para criar algo que pudesse não só ajudá-las, mas ajudar também outras crianças, outros pais, não é? Outras pessoas a fazer. Portanto, o facto de muitas vezes, embora hoje em dia seja muito, mas muitas vezes nós pensamos assim, principalmente mães, não é? Eu tenho os filhos, isto agora tenho que esperar que eles cresçam para depois conseguir fazer alguma coisa, ou então vou ter filhos daqui a não sei quanto tempo porque agora tenho estas coisas para pensar. Mas é possível conciliar as duas coisas, é possível ser feliz naquilo que nós fazemos, tendo os nossos filhos connosco, e isso é muito importante, não é, Sheila? É. E ter o apoio da família, que eu acho que em tudo aquilo que eu tenho estado a ouvir da Sheila é a base, não é? É possível. Eu fui mãe 24 horas durante muito tempo. E a Mamami Cakes veio, entre aspas, para me salvar, porque eu entendi que eu não estava completamente realizada. O que eu mais amo é ser mãe, é ser esposa, mas só que eu estou a criar 3 mulheres, futuras mulheres, não é? E por mais que seja gratificante ser-se mãe, não é o suficiente, não é? Sermos só mães, porque nós também temos os nossos gostos, os nossos sonhos, não é? E a Mamami veio mostrar-me a mim mesma que é possível, e veio também mostrar a outras mães que é possível, porque o contexto a ideia de cake design, de fazer-se bolos, normalmente nasce nas nossas cozinhas. É aí que 90% dos projetos nascem. Alguns ficam na cozinha, outros escalam, não é? E eu só consegui escalar, não é? Embora sejam só 8 meses de projeto firme, não é? Eu só consegui escalar porque eu realmente entendi que eu não poderia ficar na cozinha, eu não poderia ficar ali. Eu tinha que me reunir de pessoas que me pudessem ajudar nesse sentido, que era para também não falhar na minha função mais importante, que é ser mãe e esposa, mas também de alguma forma ser uma mãe mais feliz, uma mãe mais completa. Então, quando nós encontramos o ateliê estava completamente destruído, Eu lembro que até fui com o meu marido e ele só olhava assim, que normalmente as mulheres têm assim uma visão mais, né, do produto final. E ele só olhava e ele dizia, isto aqui não é bonito, isto é perfeito. E o ateliê tem 2 andares. E a primeira coisa que eu pensei foi, o andar de baixo eu vou criar um ambiente para as minhas filhas. E assim foi. O andar de baixo é um ambiente completamente adaptado a elas, é o mundinho delas, e eu consigo trabalhar e elas estarem perto de mim. Não sentir que estou a perder algo que para mim não era opção. Simplesmente não era. Perder coisas que não voltam atrás. Não. Por mais que eu ame fazer bolos, há momentos que eu não poderia perder. E então tem sido uma experiência fantástica, desgastante, mas fantástica, porque elas próprias também veem-me em ação. E eu penso que isso E porque veem a mãe feliz, elas também são felizes, não é? Ficam, e o que eu tenho estado a notar, porque as crianças são fantásticas, e não é por nada, mas as minhas são lindas. E o que eu tenho visto é as crianças são muito de detalhes. Elas veem aquilo que nós adultos não vemos. E elas notam aquilo que nós às vezes nos passa despercebido. E a forma como... Ainda esta semana foi engraçado, porque eu estava a mexer no meu telemóvel e eu tinha um vídeo da minha filha, que ela estava-me a filmar, e ela estava a narrar o vídeo. E eu vi-me aos olhos da minha filha. E então foi foi como se eu tivesse uma confirmação de eu estou mesmo a fazer aquilo que eu amo. Temos aqui algumas fotos que também já estão a começar a passar agora aqui no nosso ecrã. A primeira, se não me engano, era do logotipo. E aqui aparecem então os bolos, não é verdade? Sim. Este aqui é um bolo de... Este é um bolo Red Velvet, com creme de queijo, Filadélfia, e uma redução de framboesa.
Você também gosta muito de decoração, né? Fazer assim uma decoração diferente. Muito floral, muito romântica. Gosta assim de trabalhar com bolos mais pequenos ou com bolos maiores? Eu gosto muito de trabalhar com bolos mais pequenos. Bolos mais pequenos, altos, porque acho que ficam mais elegantes. São os meus preferidos, sem dúvida. Ok, certíssimo. Mas, Sheila, eu há pouco tempo descobri como é que se corta um bolo destes, não é? Porque nós olhámos para aquilo, não é? Olha, a imagem destes 5 anos está-me a descer. Muito bonito. Nós às vezes olhamos para esse bolo e pensamos, isto não chega para toda a gente. Mas depois, não é? Ensinaram-nos a cortar o bolo e como é que se corta o bolo. E isso também é importante nós percebermos, porque a gente às vezes olha, nós muitas vezes olhamos e pensamos, aquilo não é, às vezes não chega para toda a gente, pode não dar, mas dá. Porque tem uma forma e uma técnica de se cortar, não é? E que dá para toda a gente. Sim. Por isso é que nós geralmente dizemos sempre o nome ou o número de pessoas que nós vamos ter para também o bolo seja feito em conformidade com isso. Exato. E isso foi uma das capacidades que a formação me deu. Realmente, porque, por exemplo, nós agora olhamos para este bolo que temos aqui na mesa, mas este bolo foi pensado, ou seja, se fosse para um cliente, teria sido pensado, teria sido pensado na ocasião, se há mais doces ou não, se é um aniversário, se é um casamento que tem mais sobremesas ou não, porque isso tudo influencia, não é? E são coisas que só a formação é que nos dá essa capacidade realmente de planear tudo ao pormenor para não acontecer haver bolo a mais e ficarmos pronto, no prejuízo, não é? Ou haver bolo a menos. E realmente, às vezes eu tenho clientes que me dizem, olha, eu gostava de um bolo com 2,5 kg, né? E eu sempre digo, vamos voltar um pouco atrás, quantas pessoas são? Como é que vai ser o aniversário? Vai ter mais doces? É só o bolo? Como é que é o casamento? Quantos convidados são? Quando é que estão a planear fazer o corte do bolo? Porque há noivos que fazem antes de abrir o buffet, há noivos que fazem depois, ou seja, hoje em dia os casamentos já estão assim bem, já saíram um pouco daquilo que é o normal. E porquê que essa parte é importante? Se é cortado antes ou depois? É importante porque, por exemplo, se o bolo for cortado depois do buffet, não é? A probabilidade de sobrar, se calhar, o dobro, não é, da quantidade é muito grande. E depois já se calhar temos um bolo gigantesco, temos 200 convidados. Eu, por exemplo, quando me casei, eu tinha 250 convidados. Eu tinha um bolo de 5 andares. Eu fiquei com 2 andares intactos, porque realmente era muito bolo. Porquê? Porque eu abri o bolo depois, não é? E às vezes é desnecessário, não é? A menos que seja algo que, olha, não, eu quero visualmente ter um bolo de 7 andares, ou pronto, aí é completamente diferente. E também há outras formas nos casamentos de realmente contornar, há outras soluções, não só bolo, para se contornar o ter muitos andares, não é? Mas, por exemplo, num aniversário, já me aconteceu realmente a cliente ligar-se, olha, o bolo deu para mais pessoas do que você disse. Graças a Deus nunca aconteceu, não deu para toda a gente. Mas realmente é isso, é tudo ser planeado e realmente, porque, por exemplo, se você me encomendar um bolo e se eu não tiver este cuidado e se eu não seguir estes passos e se você chegar e o bolo não chegar, né, para toda a gente, a imagem, né, a percepção que vai ter, olha, cobrou-me este valor e o bolo não deu para toda a gente. Quis, se calhar, tirar vantagem da situação. E podemos evitar isso. Podemos evitar problemas e situações assim mais desagradáveis. Mas até agora o feedback tem sido bastante positivo. Você já teve a oportunidade de distribuir montes de bolos e também as canecas. Não é canecas, é os potezinhos, sim. Como é que tem sido o feedback nas redes sociais? Você tem um Instagram onde você coloca as suas fotos e fala do seu trabalho. Como tem sido o feedback? Tem sido fantástico. Eu nem sei como é que eu hei de agradecer, porque os clientes têm sido muito, muito, muito bons. A experiência de realmente... Eu tenho a ideia de que um bolo nunca é um bolo. Mas quando alguém
nos passa, né, o feedback e nos diz o impacto que o nosso trabalho teve. Eu digo num bolo como se calhar em outras áreas, né, acontece o mesmo. Mas o realmente ouvir do cliente o que é que aquele bolo fez é maravilhoso. Aquele bolo por acaso que passaram, que tinha uma bonequinha, tem uma história engraçada porque os pais foram ao ateliê, tivemos uma reunião para escolher os sabores e tudo mais. No dia que foram buscar o bolo com a menina, com a Laura. E o nosso balcão é alto, ela é pequenina, e ela não viu o bolo. Quando ela deu a volta, eu peguei no bolo e levei até à altura dela. E ela, quando viu o bolo, eu acho que foi a reação mais fantástica que eu tive. Ela abriu os olhos e ficou... Mamã, mamã. Ou seja, ela nem conseguia falar quando viu o bolo. E naquele momento eu senti uma satisfação, uma sensação de esta menina vai se lembrar do bolo dela durante muito tempo, certamente muito tempo. E foi fantástico. Depois também foi um bolo que tinha a boneca dela preferida. O pai pediu que eu tentasse incluir a boneca na decoração. E ela até agora fala do bolo. E isso não tem preço. Não tem preço. Não. É verdade, é um momento muito especial e é por isso que a Mamami também é um projeto muito especial porque não só pelo seu início, mas pela sua continuação. Continua a fazer parte de datas muito especiais na vida de muitas famílias, né? Quando falamos do seu espaço, como é que ele funciona, o ateliê? Quando uma pessoa vai ao ateliê, os bolos têm que ser com antecedência, mas, por exemplo, tem os potezinhos sempre disponíveis, ou é mais para falar dos detalhes do bolo? Fala-nos um bocadinho o que é que podem esperar quando chegam ao ateliê e quando têm lá aqui a Sheila à espera. Exato. O ateliê nós funcionamos por encomendas e por marcações de atendimento. Os potes, todas as sextas-feiras nós temos os potes disponíveis. Todos os sabores? Sim, mediante encomendas, por exemplo, até quarta-feira fazem as encomendas e temos os potes disponíveis das encomendas. Mas a procura tem estado a ser tanta que iremos passar realmente a ter os potes para quem passa, quiser de facto adquirir os potes. Iremos também adicionar mais sabores ao leque, né, de sabores que temos disponíveis. E os bolos são feitos são encomendados com 3 dias de antecedência, no mínimo. Ou seja, o máximo de antecedência possível, não é? Claro. Para podermos pensar e realmente criar todo o bolo, toda a decoração, porque são trabalhos muito demorados. E então pedimos sempre 3 dias no mínimo, Okay. para as encomendas. E para qualquer informação, qualquer marcação de atendimento, mesmo encomendas, temos a nossa página, que é @mamamicakes. Temos também o Facebook e temos o nosso contacto que também pode. Normalmente é mais pelo o Facebook que as encomendas são, que a comunicação é feita. É o canal mais preferido dos clientes e é dessa forma que conseguem realmente encomendar. Ok. Ao longo do tempo já chegou muito longe, não é verdade? Está a agradar muitos clientes, está a fazer muitas crianças e não só, muitas pessoas felizes, tem o seu próprio ateliê. Ainda sente que, sei lá, ainda tem mais coisas por descobrir, como por exemplo novos sabores? Está satisfeita com o que chegou hoje ou pretende, não, tenho que conseguir mais sabores, mais emendas no meu cardápio, por assim dizer, mais receitas? Está sempre a pensar nisso ou devagarinho está a saborear o momento? Não. Eu até ao último dia eu vou ter sempre mais, porque é realmente é arte, não é? Está sempre a inovar e está sempre a aparecer novas ideias. Eu, por exemplo, ontem a fazer os produtos para trazer aqui,
criei outro sabor, ou seja, porque tudo influencia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de provar coisas, eu gosto muito de sabores diferentes, mesmo comidas, gosto muito de provar comidas diferentes. E é interessante porque em tudo aquilo que eu provo, seja salgado, seja doce, tudo aquilo que eu vejo torna-se uma influência para aquilo que eu depois vou criar. Às vezes até uma simples peça de roupa, por exemplo, a sua camisa, que tem cores tão bonitas, eu estava a pensar, iria dar um bolo fantástico. Ou seja, pequenas coisas servem de inspiração para criar. E os sabores também, porque há sempre... Às vezes até há clientes que sugerem sabores. O que ajuda também imenso, claro. é muito bom, porque eu tive um cliente que experimentou o pote, comeu o pote com mousse de lima. Tinha a mousse, misturou. Ai, olha, provei, fica tão bom. E eu, realmente, é uma coisa que pode funcionar. Ou seja, o objetivo da Mamami Cakes é realmente crescer cada vez mais, expandir cada vez mais e continuar a superar as expectativas dos clientes. Maravilha. E como é que é a reação da sua família com este projeto? Eles são super orgulhosos. Eles são super orgulhosos de tudo aquilo que conquistamos, né? Eu digo conquistamos porque eu não sou sozinha. Eu costumo dizer que a parte mais fácil realmente é fazer o bolo, né? Porque é algo que eu já tenho em mim, mas realmente a minha rede de apoio, que são eles, eles são os meus fãs número 1, sem dúvida. Sheila, gostamos muito de tê-la aqui no nosso programa. O seu projeto é muito fofinho, você é muito querida. E quem sabe depois a gente há de convidá-la para vir cá umas próximas vezes para fazer outros programas. Quer fazer um convite rapidinho às pessoas que estão lá em casa? Sim, queria agradecer antes de mais a oportunidade de me terem convidado. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Também são muito fofinhos e simpáticos. Obrigado. E queria convidar as pessoas para visitarem a nossa página @mamamicakes e acompanharem o nosso trabalho, que todos os produtos que são feitos com todo o carinho e pensado a cada pormenor, e mesmo que estejam longe, podem entrar em contacto connosco. Eu terei todo o gosto em falar convosco e ajudar no que for necessário. É isso mesmo, É maravilha. impossível resistir, dá vontade da gente fazer logo uma encomenda. É verdade, mas tem que esperar que a nossa convidada saia do estúdio. Por amor de Deus, deixem ela pelo menos respirar, fazer a viagem de regresso ao ateliê, ok? Mas já sabem, nós gostamos de trazer sempre convidados com projetos diferentes aqui ao nosso programa, para você conhecer o que há de bom de norte a sul do país. Este é um dos projetos que você de facto tem que conhecer, e sobretudo a Sheila. Já sabem, aqui tiveram fotografias, vídeos, ela tem muita imaginação, muito gosto pelo que faz. Então fica aqui o convite. E vão ficar muito bem servidos, não é? Sim, com muito certeza. bem servidos. Sheila, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer tê-la cá. Foi um prazer estar aqui. Até uma Obrigada. próxima. Até uma próxima. E nós também vamos ter que nos despedir de vocês, porque estamos quase a terminar o nosso programa, mas acho que prometemos aquilo que cumprimos, não é? Convidados fantásticos. Convidados fantásticos. Com projetos que você tem que conhecer. Exatamente, e você já sabe, nós estamos na altura do bom tempo, à altura das festas, portanto não hesite em entrar em contacto aqui com a Mami Cakes, porque vai ficar muito bem servido. Exatamente, se você estiver nas redondezas tem que visitar, não se esqueça de aqui aqueles potezinhos, se você diz, faço anos só daqui a 4, 5 meses, tem os potezinhos para você adquirir. Também vem, depois o bolo também chega até nós. Também, é verdade. E já sabe que nós aqui na grelha da Curiacos TV temos muitos mais programas fantásticos que você tem que conhecer. Isto é o Povo, A Rota, Conversa de Mulheres, Informação ao Minuto. Temos muitos programas fantásticos para si. Fique atento à grelha da Curiacos TV. E já sabe, se você tem um projeto também, teremos todo o gosto em recebê-lo, pode entrar em contacto connosco através dos contactos que vão sempre passando em rodapé, e você pode estar connosco, estar aqui e trazer mostrar ao mundo o seu projeto. É sempre um gosto estar consigo. Desejamos que você tenha uma continuação de um excelente dia e nós contamos consigo no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.